obrigada, Estevão. E é o que dizem, né? Se não te chamam de maluco, tem alguma coisa errada. Então, na inovação tem que ter bastante coragem, principalmente conseguir planejar, ordenar todas essas ideias. Lembrando para vocês, nosso evento está sendo transmitido em tempo real nas plataformas de streaming. Muito obrigada a quem está em casa e a quem está aqui presencialmente. Seguindo com o nosso Inovar SC, 8ª edição, vamos falar agora sobre culturas de inovação de alto desempenho. Chamamos ao palco Daniel Alves, com mais de 25 anos de experiência em marketing, estratégias transformadoras e inovação em multinacionais, como Gillette, Hewlett-Packard, Domino's Pizza e Colgate-Palmolive. Daniel liderou projetos de inovação em mais de 26 países. Atualmente é CEO da Modo 8, onde desenvolve o Inoway, plataforma de dados e inteligência para que pessoas e empresas inovem mais e melhor. Ele é empreendedor, inovador e mentor, dedicado a construir sistemas estratégicos orientados por propósitos transformadores e por evoluir culturas organizacionais para que sejam mais inovadoras. Ele também é pós-graduado em marketing pela ESPM São Paulo, possui especializações em modelos de liderança executiva pela Universidade de Stanford, na Califórnia, inovação exponencial pela Singularity University, no Vale do Silício, e inteligência emocional pela The School of Life, em Londres. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite, Fiesc, Leandro. Obrigado, Estevão. Excelente apresentação. É sobre mentalidade. A gente tem que manter esse foco. Quando a gente fala de cultura de inovação de alto desempenho, é realmente sobre qual é a mentalidade. A mentalidade é de crescimento, a mentalidade é de colaboração. E é isso que eu vim falar para vocês hoje aqui. Então, meu nome é Daniel Alves. Eu não sou bom em futebol, mas tento ser bom em inovação, queria ter aquela conta bancária. Esse é meu propósito, transformar sonhos em iniciativas de impacto. E eu faço isso, acho que desde criança, me dava um brinquedo, eu desmontava e fazia outra coisa, outro brinquedo. Acho que eu levei uma primeira grande bronca na vida, foi quando eu desmontei um videocassete de 8 cabeças e montei um elevador com os motores. Meu pai ficou louco. Mas eu vim aqui falar para vocês de o que faz uma cultura de inovação de alto desempenho. Vou falar muito de dados, eu sou fascinado por dados. Eu parto do princípio que tudo que você pode gerar de dados te ajuda a gerir e acelerar, ainda mais uma cultura de inovação. Vou mostrar para vocês a nossa plataforma e vou trazer alguns cases aqui, porque a gente está falando de inovação na prática. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que dados podem acelerar a cultura de inovação. E aqui começo falando de dados sobre inovação no Brasil. E aqui é uma pesquisa da McKinsey, com 170 mil colaboradores, e a primeira prioridade dos colaboradores do Brasil é inovar. Olha a mentalidade deles. Mas o Brasil está apenas na 62ª posição do ranking mundial de inovação. 63º começa a área vermelha do ranking. São 130 países. E a gente está ali no final da área amarela. A gente se destaca por modelos de negócios. O resto, o pessoal dos quesitos, a gente não está bem. Então, o que leva esse gap? Querer tanto inovar e estar ali em 62º. É mentalidade, é cultura de inovação. Isso é muito sério, até porque a gente está num país católico onde errar é pecado. E para aprender, para inovar, a gente tem que errar. A gente pode errar e aprender. Errar e não aprender, aí é falha total, é incompetência. Então, é isso que a gente tem que mudar na nossa mentalidade. Outro dado super importante, faltam 300 mil profissionais de inovação no mercado no Brasil. Vão faltar até 2024. Eu acho que esse dado não é real, acho que faltam mais. Na minha conta, faltam 500 mil profissionais capacitados de inovação no Brasil. Então, como é que no ambiente desse a gente desenvolve uma cultura de inovação de alto desempenho? O brasileiro é extremamente criativo, pessoal. A gente precisa dar as ferramentas adequadas, preparar as empresas, trazer o ferramental adequado.
Bom, para responder essa pergunta, a gente deu uma olhada no ranking da Forbes. O que essas empresas fazem que tornam elas extremamente inovadoras? Essas são as top 20 empresas do ranking. Tem aqui uns suspeitos usuais, claro, Google, a Apple, a Amazon, mas também temos representante brasileiro ali, a Natura. A gente gosta muito desse ranking, tá? Eu sou, como a nossa apresentadora falou, sou CEO da Modo 8, na Modo 8, na Inoway. A gente adora esse ranking, porque esse ranking premia inovadores seriais. Quem inovou no passado, quem inova hoje, que tem potencial de inovar no futuro. Além disso, a gente olhou 60 empresas com que a gente trabalhou. Aqui tem empresas de todos os tamanhos, pessoal. Startups, multinacionais, empresas nacionais gigantes, que a gente trabalhou nos nossos projetos de inovação. E a gente descobriu para onde todas essas empresas convergem. Bom, elas convergem para cá. Claro, a gente tem uma visão muito exógena de inovação, e está correto. É no mercado onde acontecem a inovação e a disrupção, onde estão os clientes, a concorrência, onde a gente faz o negócio acontecer. Mas para você ter uma inovação constante, uma inovação sustentável, você tem que olhar para dentro. Tem que ter uma visão endógena, aí a gente está falando de cultura de inovação. A gente está falando de pessoas. Essas empresas que têm uma cultura de inovação de alto desempenho entendem que a inovação é feita por pessoas e para as pessoas. Segundo, inovação é uma ciência sustentável e estruturada. Não acontece por combustão espontânea. E terceiro, dados são usados de uma forma constante e robusta para inovar. Vou passar por cada um desses pontos, pessoal. Vamos falar de pessoas. Essa é a ideia que vem na cabeça quando a gente fala de inovador. Gênios. Mas quantos Steve Jobs, quantos Albert Einstein, Bill Gates existem na vida? Poucos. Quem inova somos nós, pessoal. E desde que o Homo habilis, que era um primata, né, inventou as primeiras ferramentas de caça e de agricultura, o que define a gente como uma espécie dominante nesse planeta, o que define a nossa capacidade de superação é a inovação. Então, é a pessoa comum que inova. Dentro da empresa, é o que eu chamo, são intraempreendedores com propósito de melhorar a vida das pessoas, porque inovar é a capacidade de melhorar a vida das pessoas constantemente. E quais são as características desses empreendedores? Aqui é Clayton Christensen, o pai da estratégia de inovação. Ele fala de 5 características, a gente aumentou para 8 na nossa metodologia. Curiosidade, empatia, foco no cliente, resiliência. O inovador tem que ser extremamente resiliente, não dá para desistir. Estevão falou sobre isso ainda agora. Criatividade, colaboração, coragem e otimismo. Não dá para negar que todas essas habilidades, essas características são necessárias para inovar. Mas como é que a gente está aqui? Quando a gente olha para a nossa base de dados, aqui tem mais de 1.600 respondentes, a gente vê que as características acima da média são colaboração, foco no cliente, resiliência e otimismo. São excelentes características, mas elas são sobre inovações incrementais, características para fazer melhor o que você já faz muito bem hoje. Excelência. Empatia, criatividade, coragem, curiosidade é o que te tiram fora das 4 linhas. São características de exploração, é o que faz você sair da inovação incremental e ir para inovações transformativas, adjacentes e até disruptivas, o que a gente chama de horizonte 2, horizonte 3 de inovação. Isso que a gente está mostrando aqui, pessoal, é excelência, exploração. É a ambidestria organizacional, a capacidade de fazer muito bem com eficiência o que você já faz hoje e explorar e ir para novos territórios. E aqui no Inoway ACAT, que é a nossa parceria com a ACAT, essa inteligência para a inovação que a gente tem, e a gente tem uma base de dados com várias empresas, a gente vê que a gente precisa desenvolver isso nas pessoas. E como é que a gente faz isso? Mudando os valores da empresa, trazendo projetos adequados, treinamentos e outras atividades. Bom, ainda em pessoas, eu adoro inventar umas palavras, inovocracia.
não é só uma pessoa que inova, não é só um departamento. Eu já fiz projetos de inovação em mais de 26 países, já lancei mais de 100 produtos, estou na terceira startup, trabalhei em algumas multinacionais e a gente sofria de uma síndrome, a área de inovação. A síndrome da princesa presa na torre mais alta do castelo. Ninguém sabe o que ela está fazendo, a inovação, e de vez em quando ela joga as tranças e alguém dá uma olhada no que está acontecendo lá. Não, a gente tem que derreter essa torre. E como é que a gente faz isso? Fazendo que todos colaborem com a inovação, tendo um patrocínio ativo dos líderes. Ele tem que criar segurança emocional para que as pessoas sejam capazes de inovar e colaborar e contribuir. E ele tem que fazer com que tenha clareza para onde a inovação está indo, por que ela é necessária e como é que eu participo dela. Aí você cria uma inovocracia, que é um coletivo que gera culturas ágeis. E cultura ágil é exatamente formada desses elementos: aprendizado, relacionamento e resultados. Isso aqui, pessoal, vem do Manifesto Ágil de Minnesota, de 2001, em que as melhores cabeças de desenvolvimento de software se juntaram para estabelecer como é que você desenvolve software de uma maneira mais eficiente. E eles criaram o Manifesto Ágil, que depois viraram as metodologias ágeis, que hoje são muito importantes. Mas mais importante do que isso, pessoal, são esses princípios aqui que a gente tem que balancear e usar a diversidade como catalisador disso. E como é que a gente está aqui na base do InnoEACAT? Bom, a gente vê que aprendizado está em intermediário, diversidade também. E aqui, pessoal, não é só de diversidade étnica, de gênero, é também diversidade intelectual que a gente mede. A gente é capaz de medir isso e é aceitar ideias que são diferentes do comum. O que está um pouco mais avançado? Resultados, a gente é muito focado em resultados no Brasil e também relacionamento. Mas outro dado muito importante que a gente tem na nossa base, que mudou muito com a pandemia, 76% das pessoas já sabem que transformação digital não é só sobre tecnologia, algo que você compra, uma inteligência artificial que você coloca lá e ninguém sabe usar. É sobre o humano, a sinergia entre o humano e o digital, é sobre pessoas, é uma mudança cultural acima de tudo. Bom, inovação como ciência sustentável para resultados consistentes. Aqui, a gente tem 4 pilares. Estratégia. Estratégia de inovação tem que ser ousada, clara, compartilhada, tem que ter sinergia com a estratégia corporativa. Inteligência. Cultura de dados para gerar e mensurar melhor as ideias. Como é que eu uso os dados internos e externos? Tem uma cultura de dados robusta para gerar ideias de produtos, serviços, conhecimento, processos, que depois eu vou desenvolver. E vou transformar isso em iniciativas que vão para o mercado. Aí eu estou falando de governança, que é uma das áreas mais difíceis em inovação. Governança de inovação é muito importante. Quais são os sistemas, os times? O que eu tenho dentro da empresa de processos, metodologias para que a inovação aconteça? E, finalmente, como é que eu chego no mercado? Se eu chego só com inovações incrementais, ou eu vou para Horizonte 2, Horizonte 3, modelos de negócios me ajudam a inovar, me dão abrangência, me dão efetividade, ou são até inovação per se? Como é que a gente está aqui na nossa base? Limítrofe, a partir do 71 é avançado na nossa metodologia, limítrofe em estratégia, também limítrofe ali em resultados, a espinha dorsal da inovação, que é inteligência e desenvolvimento, é onde a gente precisa melhorar. Ferramental. Então, a gente precisa treinar as pessoas para serem mais exploradoras, a gente precisa aprender mais, focar em aprendizado, diversidade, e a gente precisa melhorar o ferramental de inteligência e desenvolvimento, que são a espinha dorsal da inovação. Como é que a gente faz isso? Deixando as estratégias de inovação mais claras. 42% das empresas não possuem estratégia de inovação clara. Metade delas não possuem competências para o uso de dados como ativos intangíveis de alto valor. A gente está numa era que a gente vai chegar em 2025 a 77 trilhões de IoTs. A gente nunca teve tantos dados disponíveis, são quase 10 IoTs, Internet das Coisas, por pessoas.
A gente vai ter muito dados, a gente tem que saber fazer as perguntas adequadas para ter as melhores respostas de negócios. Metade das empresas não possuem controle dos seus processos e etapas, não tem clareza disso para inovar. E a gente fala muito de inovação com startup, as empresas reconhecem que isso é uma estratégia extremamente importante, mas só metade delas possui um programa estabelecido para fazer isso, e metade dessa metade tem equipe e orçamento adequados, ou seja, a gente precisa levar isso muito mais sério. E a gente precisa explorar mais, buscar modelos de negócios transformativos. Mas, pessoal, a gente vê isso sempre com um copo meio cheio. Isso é muito importante, tem muita oportunidade de desenvolvimento aqui. A gente é uma das maiores economias do mundo, a gente faz acontecer. Se a gente fechar esses gaps, a gente acelera, a gente vai para o topo, para frente. E é por isso que a gente lançou o Inoway. O Inoway, eu passei por todos esses departamentos de inovação, lancei tantos produtos, eu não aguentava mais o achismo, então, durante a pandemia, a gente desenvolveu uma inteligência de dados para a inovação, para tirar o achismo da inovação. É matemática, gente. O Inoway guia exatamente, traz dados, métricas claras para um plano atingível para inovar mais e melhor. É baseado numa pesquisa, ou seja, aquela visão endógena da inovação. Tá? Quem conhece melhor a inovação da sua empresa do que você, seus colaboradores, seus líderes? Então, é com quem a gente fala. E a gente checa mais de 170 pontos de dados, faz 28 mil correlações para criar esse plano, e é baseado em 2 pilares de medição: pessoas e inovação como uma ciência estruturada. Quando a gente faz a correlação entre os dois, a gente tem, imagine um TOEFL para inovação, que mede a cultura de inovação, a maturidade de cultura de inovação de uma empresa. A gente tem o Innovation Power. Se a cultura de inovação de uma empresa é básica, intermediária, avançada ou fluente. Mas o mais legal, eu vou voltar a é que o Inoway dá o delta. Esse é o plano. Se eu estou no intermediário, como é que eu vou para o avançado? Se eu estou no avançado, como é que eu vou para o fluente? Então, a gente mergulhou em bibliografia, em metodologia, criou um sistema, uma inteligência digital para ajudar a acelerar a cultura de inovação das empresas. E, mais uma novidade, com a CAT, a gente está lançando o selo Inoway ACAT, cultura de inovação avançada e cultura de inovação fluentes, em que a gente reconhece as empresas que têm uma cultura de inovação que é robusta. E isso ajuda muito. Eu falei de 300 mil profissionais faltando no mercado. Os profissionais de inovação, claro, terão que ser formados pelas empresas. Mas quando você tem um selo desse, você atrai esses profissionais para estarem atuando junto com vocês. E o Inoway entrega isso. Além do selo, o mais importante é o plano. Para culturas básicas, intermediárias, a gente consegue trazer um plano gerencial de como essa cultura evolui como um todo para culturas mais avançadas e fluentes, grandes projetos que vão mudar a cultura de inovação daquela empresa. Fazemos isso em 5 semanas. Essa é a carinha do nosso sistema, é totalmente digital, escalável, vem com 6 níveis de análise de pessoas, flow de inovação, mas o mais importante, dá muita clareza de como inovar, de como ter a melhor estratégia. Ajuda a transcender a inovação incremental, ajuda a ter um melhor caminho para a transformação digital e data-driven, e o mais importante, foco em inovação e resultados. Inovar tem que ser igual a resultados, senão não passa de um experimento. Alguns dos nossos clientes aqui, vocês podem reconhecer algumas dessas empresas, tem a NSC, a Colgate, acabamos de fazer um case com a ArcelorMittal, e quando você faz isso, o Inoway, você tem todo o sistema CAT dando suporte para acelerar, para fazer com que você tenha resultados rapidamente, porque desde iniciativas de transformação digital, transformação cultural, a gente consegue acionar também mais de 1.000 startups para trazer soluções rapidamente e fazer isso em tempo recorde, porque a gente tem dados. Dados trazem muita neuroplasticidade,
não é mais achismo, é matemática pura. Muitos CEOs, quando vêm os dados, transformam isso em OKRs e a gente consegue fazer um plano atingível e um plano rápido com as startups também. Acho que meu tempo terminou, né? É isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho de dados sobre inovação. Existem muito poucos dados sobre inovação. A gente está tendo essa iniciativa, que é uma iniciativa transformadora junto com a ACAT. Eu agradeço a atenção de vocês e estou disponível caso queiram conversar um pouco mais, tenham mais perguntas. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada por compartilhar tanto com a gente, Daniel. O Daniel falou que transformação digital é uma transformação cultural, é a sinergia entre a tecnologia e os humanos. Fica aqui para a gente ficar reverberando durante a semana.